Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje, meus amigos, vamos testar a GTX 960 em 2022. Vamos refazer aqui uns testes com ela para ver como ela está se saindo agora. Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Essa placa de vídeo ainda é muito procurada e considerada por muitos o maior custo-benefício do momento, porque a gente consegue encontrar versões dessas placas sendo vendidas como usadas no AliExpress, mas até em boas condições, na casa dos R$800. E a gente também consegue encontrar essa mesma placa de vídeo sendo vendida como nova, daquelas versões todas refeitas do AliExpress, na casa de 1.000 e um pouquinho, o que apesar de ainda estar no valor alto, ainda cabe no orçamento de muita gente e acaba sendo às vezes a melhor opção para muitas pessoas. Por exemplo, essa GTX 960 de 2 GB que eu tenho aqui é uma versão refeita pelos chineses. E o que é isso, né, gente? Toda placa de vídeo é composta pelo PCB, que é toda essa plaquinha onde que está tudo ligado aqui nela, que a gente vai ter os circuitos, né, que manda energia para ela, as memórias, como por exemplo nessa daqui, ó, você pode ver memórias aqui e memórias aqui. Basicamente, né, elas têm a função de armazenar texturas e outros arquivos necessários para os jogos funcionarem melhor. É quase como se fosse uma memória RAM da placa de vídeo. Se a gente analisar aqui, tá vendo onde que tem esse emaranhado de solda aqui na placa? A gente tem um chip gráfico, que é basicamente o processador da placa de vídeo, falando de um jeito mais fácil de entender. O que os chineses fizeram foi pegar esse chip gráfico de uma placa de vídeo que já não estava funcionando mais e criar toda essa placa de vídeo novinha com esse chip gráfico antigo, que desagrada muita gente, porém, se tratando da escassez de semicondutores, né, ou seja, está faltando material para produzir esses chips gráficos aqui, né, se torna uma opção bem interessante e bem viável para quem quer uma placa de vídeo, às vezes que tem um desempenho não tão alto, né, mas um desempenho legal. Pode ser uma opção super interessante para quem quer um produto mais novinho, né, que é um produto enxuto, sem marca de uso, como por exemplo é o caso dessa placa de vídeo aqui, e num preço acessível, né, ou não tão caro quanto as outras placas. Inclusive vai ter link dessas placas aí na descrição, tá? Bom, a GTX 960 ela pode ser encontrada hoje na versão de 2 GB e na versão de 4 GB. Eu achei mais vantagem em comprar a de 2 GB, apesar de 2 GB de memória de vídeo hoje ser considerada pouca memória de vídeo disponível para jogar, ainda assim, pelo menos no ano passado a gente conseguiu jogar muita coisa com ela, praticamente todos os jogos numa tranquilidade legal, né, num gráfico até ok. Muita gente ainda procura a GTX 960 de 4 GB para comprar, porém no valor que ela está sendo cobrado, a gente já encontra uma opção mais interessante do que ela, com muito mais performance, que no caso essa placa aqui, a GTX 1060 de 3 GB. A GTX 960 também é um sucesso porque é uma placa de vídeo que consome pouco. A gente tem um TDP de 120 watts nessa placa e ela funciona com um conector de energia aqui, ó, de 6 pininhos, uma fonte aí de 400 watts, basicona, já dá conta do recado de tocar um PC inteiro com essa placa de vídeo aqui. Um detalhe é que, se tratando das versões chinesas, a gente acha algumas até com algumas modificações que visam trazer, né, mais vantagem para quem está comprando, dependendo do público. A via de exemplo, a minha tem uma saída DVI, DisplayPort e uma HDMI. Mas, por exemplo, a gente tem uma versão da Aquilisray, tem uma saída de vídeo VGA, para quem tem aqueles monitores mais antigos e não quer gastar com monitor. Algumas versões chinesas também tem um leve undervolt no chip gráfico. Estou falando no caso específico da GTX 960. Esse undervolt limita um pouco o total de energia que o chip gráfico vai receber, o que tira um pouquinho de performance, mas em compensação deixa a placa de vídeo muito mais fria. Então esse é um macete do chinês ali para durar mais tempo, porém ela ainda fica dentro dos padrões de uma GTX 960. Por conta dessa questão aí do undervolt, algumas pessoas acabam preferindo pegar as versões de marcas, né, já mais antigas do mercado e porém
usadas do que pegar, às vezes, a versão refeita pelo chinês. A gente acha, por exemplo, aqui 2 versões da Gigabyte, a gente também acha versões da Asus e por aí vai. Eu, particularmente, não me importo em pegar a versão chinesa. No caso aqui da 960, eu acho que ela é uma boa placa e vale a pena pegar ela nova também. Também vale mencionar que, graças ao mercado chinês, a GTX 960 hoje, ela é uma das placas de vídeo mais baratas que tem suporte a DirectX 12, né, 12.1, 11, 11.1. É legal tocar nesse ponto porque a gente está vendo alguns jogos saindo com essas tecnologias, como por exemplo o Assassin's Creed Valhalla, God of War 4, né, em outros jogos que tem o DirectX 12.1, e às vezes uma placa de vídeo que é até mais parruda do que essa placa aqui, ó, que é a 960, e mais antiga, que não tem essa tecnologia, acaba não rodando esses jogos. Já tô com a plaquinha aqui ligada na bancada, a gente vai testar ela hoje com o Xeon 2666 V3, que é um processador que a gente testou recentemente e ele até me surpreendeu, entregou muito mais performance do que era esperado. Eu também vou deixar o link na descrição da placa-mãe, do processador e das memórias que a gente está usando nesse teste, mas a gente tem um PC aqui com 28 GB de memória e é realmente um negócio bem completo. A gente testou o 2666 V3 com a RTX 3070 e ele aguenta tocar ela. Então essa bancada tá muito boa para testar a GTX 960. Detalhe que a gente tem outros detalhes iniciais aqui que poderiam interferir bastante no nosso teste. O padrão do PCI Express que está operando aqui com a placa de vídeo. A gente tem uma placa-mãe que está funcionando com PCI Express 3.0 e com 16 linhas, tá? X16. E a placa de vídeo também opera com PCI Express X16 3.0. Isso é importante deixar claro. A gente tem memórias na placa de vídeo GDDR5 e é uma placa de vídeo 128 bits de banda de largura. Beleza, falei de especificação, bababá, mas como que ela tá se saindo em jogos agora em 2022? Vamos testar alguns jogos online populares que se atualizaram, como por exemplo Fortnite, Warzone, mas a gente também vai ver o que lançou recentemente, como Forza Horizon 5, God of War, Halo Infinite, e também conferir o Cyberpunk, né? Cyberpunk tem que dar aquela olhadinha também, que, né, o jogo é pesado. E tá aqui, ó, o God of War aberto, já funcionando. Eu fiz uma configuração aqui para mirar os 30 quadros com a GTX 960. A gente tem um jogo bem bonito, tá? Esse jogo não fica feio. E aqui a gente consegue rodar o jogo em Full HD, beleza, ó, sem o Fidelity FX ligado, sem escala de renderização mais baixa. E o gráfico tá no baixo. Esse é o baixo do jogo. Já é muito bonito, né? Você pode ver que para essa placa de vídeo aqui, esse padrão aqui já pesou bem para ela no God of War. O jogo fica bem bonitão, mas, né? Enfim, realmente eu aconselharia baixar um pouquinho o gráfico. Observa na hora que eu abrir o jogo, esse tempo de resposta aqui, a curva do frame time, ele fica um pouco alto com a GTX 960, isso é normal, porém ele fica num padrão ok, um padrão aceitável. Usando aqui o recurso, o Fidelity FX Super Resolution, deixa o jogo um pouco mais leve, fica mais interessante. Isso porque ele vai tentar manter a resolução Full HD, com uma técnica, né, que mantém a qualidade mais próxima do Full HD, só que o jogo vai estar sendo renderizado numa resolução menor. Por exemplo, se a gente usar aqui o padrão qualidade, ó, do Fidelity FX Super Resolution, a gente consegue ver que ele vai estar sendo renderizado em HD e a resolução que vai aparecer pra gente é Full HD. Obviamente que a gente vai ver perda, né, de qualidade de imagem, mas a gente vai ganhar em performance. E aí no padrão qualidade, ó, a gente já tem um jogo bem mais jogável, bem mais interessante. Eu acho que assim seria o padrão que eu jogaria. Mesmo assim, né, ó, fica muito legal, cara. Não tem nada do que reclamar. O gráfico continua bonito, o jogo fica muito jogável. Beleza, né? Então o God of War fica assim hoje na GTX 960. Dependendo da cena, tem alguns colossos, né, alguns gigantes sinistrão que aparece às vezes. Aí o jogo pode pesar um pouco mais, mas ainda assim ele é bem estável, então ele vai continuar rodando numa boa nessa placa, beleza? Agora abri o Forza Horizon 5, ele tá em Full HD, agora eu tô aqui no Forza Horizon 5, coloquei ele com gráfico em Full HD, as configurações pré-definidas aqui tá como se fosse personalizada, mas o preset é o médio. Tudo que eu fiz foi desabilitar aqui um MSA que pesa bastante, viu? Mas tá no médio. E aí, né, a gente consegue o jogo rodando aqui a 50 quadros, 49. Se eu deixar tudo no mínimo aqui, abaixar a resolução, a gente pega 60 FPS fácil aqui nesse jogo. Porém, né, é legal a gente ver o gráfico que dá pra ela tocar também, né? Até onde que essa placa de vídeo toca o jogo. Eu acho que para
jogar assim no médio, a gente não tem aquele gráfico insano, igual a gente vê no trailer e tal, mas ainda assim a gente tem um jogo bonito, de versão garantida, né? Tranquilo, não vai ter problema nenhum pra rodar esse jogo. Eu gosto de testar em Full HD, porque a maioria das pessoas hoje tem um monitor Full HD em casa, mas tem muita gente que não tem, né? Que às vezes o monitor vai aqui, ó, 1600 por 900, então vamos colocar nessa resolução pra gente ver, ó. Se o seu monitor for mais simples, né, pegar resoluções mais baixas, aí o jogo vai rodar mais leve ainda. Às vezes você pode ser ajudado pelo monitor básico que você tem. Você pode ver aqui que subiu bem o FPS, já ficou bem próximo ali aos 60 quadros. Acabei de abrir um jogo aqui também que é muito pesado, que é o Halo Infinite. Nesse jogo a gente tem um problema para baixar a resolução, tá? Então a minha tela aqui tá em Full HD, meu Windows, né? E ele acaba reconhecendo o jogo aqui em Full HD, mesmo que eu tente mudar aqui o tamanho da janela, ele continua renderizando o jogo em Full HD. Então, eu deixei o jogo em Full HD e abaixei a escala de renderização para 1363 por 767. Os gráficos estão na predefinição baixa e eu vou deixar aqui também o campo de visão padrão. Eu costumo jogar jogos de FPS com maior campo, mas vou deixar padrão nesse caso. Um detalhe é que ao abrir o jogo eu já recebi uma mensagem falando que essa placa de vídeo só tem 2 GB de VRAM e que adequado seria no mínimo 4 GB. Então já o jogo já avisou pra mim, ó, isso aqui não vai dar bom não. Mas vamos ver, né, cara? Tem uma outra coisa que eu liguei aqui também, que é a taxa mínima de quadros. Eu coloquei aqui pelo menos 30. Se o jogo ele abaixar dos 30 FPS, ele vai ligar a resolução dinâmica, ou seja, o jogo vai abaixar mais ainda a qualidade para tentar pelo menos manter os 30 quadros, caso isso aconteça. Vamos jogar aqui, cara, e ó, pesado pra caramba. Puxei uma partidinha online aqui, né, que é a partida que é pra ser mais pesado, né, o modo online, e o jogo não tá feio, e a gente tem uma média aqui de uns 40 quadros. Esse jogo ele é pesadão mesmo, então assim, eu acho que tá até ok, cara. E aqui caiu um pouco mais, hein? Vamos jogar um pouco mais pra ver. E aqui a gente consegue colocar o cálculo da média de FPS. Por enquanto a média tá de 47, né? Mas vamos ver. O frame time tá variando bem ali entre 25 e 20. Apesar da mensagem de problema de pouca memória disponível de vídeo e o Halo Infinite ser pesado demais, a gente consegue rodar com a GTX 960 de 2 GB ainda. Pra mim, né? Tá ok, cara. Dá pra brincar. Legal. Agora eu abri o Call of Duty Warzone. Ele tá aqui com resolução 1080p, mas na verdade o jogo tá sendo renderizado com ele, né, na resolução HD mais ou menos, tá bom? Todas as outras opções estão no baixo também, tá? Como você pode ver aqui, ó, tá tudo no baixo e o campo de visão tá em 120. Eu vou colocar também no padrão, tá? E já estamos aqui no menu puxando a partida. O gráfico não vai estar bonito, porém, né, esse jogo, assim como o Halo Infinite, ele pede mais memória RAM para a placa. Então, se eu subir muito o gráfico aqui, a gente vai começar a ver bug no jogo, talvez o jogo não rode. Bom fazer esse teste que eu não tenho nem certeza se essa nova season roda aqui nessa placa. Estamos aqui no pré-partida, até que tem um FPS aqui na casa dos 50 por aí. No céu, ó, quando a gente vai caindo aqui tá 60, mais ainda é o pré-partida, né? É legal mostrar aqui também, porque aqui tem todos os jogadores concentrados num lugar só. Olha lá o tiroteio comendo solto. Um detalhe aqui também que eu posso ligar a resolução dinâmica para tentar mirar os 60 quadros. Vou ligar aqui também, quem sabe a gente consegue. Mas já tô achando que até que tá dando um FPS legal. Aqui, ó, vamos ligar resolução dinâmica e tentar achar os 60. O gráfico vai ficar feio, viu? Estamos começando a partida agora. Olha, esse clipe aqui é pesadaço e ele tá a 40, 50 quadros. Cara, isso aqui é muito bom, milagre, velho. A gente pode ver o uso de memória de vídeo que tá usando 1.7 GB. Muito uso de memória de vídeo. Por enquanto, né, a gente tem uma taxa de FPS ok, né? Onde é que eu caio? Vou cair aqui onde tem mais prédios, essas paradas, né? Porque no mato vai pesar menos. Beleza, cai aqui na capital. A gente tem uns 40, 50 quadros, dependendo do lugar. A gente não vai pegar mais FPS que isso com essa placa de vídeo. O ideal seria 60 quadros para esse game, mas não vai rolar. Vamos matar os caras aí. Já era, um já foi. Porém, eu acho que dá pra se divertir, né? O negócio aqui, galera, ó, é desligar isso aqui, velho, e curtir o jogo, velho. Ter sua diversão. Bom, o Warzone aqui tá melhor do que eu pensava. Fiquei um pouco mais feliz. O cara passou ali, tá achando que vai me ludibriar, mano. Já era. Cadê o seu amigo? Ih, morri pro seu amigo dele. Agora eu abri o jogo que é o terror, né? De muita placa de vídeo, muito PC Gamer aí, que é o Cyberpunk 2077. O que eu fiz? Eu coloquei ele no gráfico baixo e deixei aqui a resolução em Full HD. Mas eu fiz uma brincadeira aqui com a tecnologia que a gente usou no God of War, que é o Fidelity FX.
só que aqui a gente tem um Fidelity FX dinâmico. Ele vai ficar tentando, né, seguir o padrão de desempenho que eu estipulei. Por exemplo, coloquei aqui o Fidelity FX para tentar mirar os 35 FPS. Então nessa configuração, ó, a tecnologia que fica tentando mirar, né, óbvio que às vezes a gente tem uns drops abaixo dos 30, lá 27, 28, mas ainda dá para jogar o Cyberpunk, né? É um jogo pesadão para placa de vídeo mais leve. Uma outra coisa que eu posso fazer também, né, é simplesmente abaixar a resolução, colocar aqui em HD 1280x720, ó. E aí a gente tem 50 quadros por segundo, 47, dando para jogar mais tranquilo, só que em compensação o gráfico ficou um pouco mais embaçado, né? O interessante é ver que a GTX 960 de 2 GB ainda roda de tudo, mesmo com os seus detalhes, né? Se tratando dos jogos mais novos, a gente roda já com bastante limitação na versão de 2 GB dela. Hoje eu fiz questão de testar jogos extremamente pesados para as placas de vídeo, né? A gente vê que até que ela segura, né? Segura bem aonde. Acho que se a gente levar em consideração que ela é uma das placas de vídeo mais baratas, que aguenta o tranco ainda, né? Roda vários dos principais jogos atuais e também vai rodar muito melhor, né? Os jogos um pouquinho mais antigos, como GTA V aí da vida, Fortnite. Dá pra entender por que ela é tão popular, por que ela é tão buscada. Bom, no contexto geral, hoje a minha placa de vídeo preferida para recomendar, ainda mais se você for comprar a chinesa, é a GTX 1060 de 3 GB. Porém, a GTX 960 ela ainda oferece um padrão de custo-benefício interessante. Por quê? Hoje o nosso padrão subiu bastante em relação do que era há muitos anos atrás. Porque há muitos anos atrás, se a gente tivesse um jogo rodando a 30 quadros por segundo, a gente estava levantando a mão pro céu e agradecendo. E todo mundo ia dizer que aquele computador era o mais top. Hoje a gente quer 60 quadros, a gente quer o gráfico lá em cima, mas para muita gente isso ainda não faz tanta diferença. Para muita gente, se estiver rodando o jogo com gráfico um pouco mais simples, ele vai continuar sendo bom, ele vai continuar sendo jogável. Por exemplo, dá um computador com uma placa de vídeo básica para uma criança. A criança quer nem saber do FPS, ela quer instalar o joguinho e quer jogar. Então hoje, para quem não é tão ligado, né, até aquele PC ele rodando a 60 quadros, todos os jogos, mas claro que ainda vai rodar muitos jogos acima de 60 quadros até, né, os jogos mais antigos e mais leves. Mas para quem não se importa em ter 60 FPS em tudo, quem não se importa em ter o jogo com aquele gráfico estralando, né, tipo, nossa, tem que estar tudo no Ultra, eu acho que a 960 ainda quebra um galho, eu acho que ela ainda é uma placa legal. Vale ressaltar também que, se tratando de quem compra PC, uma das principais fortalezas do PC é essa, né? Você poder montar o PC que atende à sua necessidade. Então, a sua necessidade ela pode ser diferente de fulano de tal, de cicrano, mas eu acredito que a GTX 960 ela atende necessidade de muita gente, né? E ela até hoje sim vai salvar o bolso de muita gente na hora de montar um PC. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Essa é a minha análise para a GTX 960 agora em 2020. É uma plaquinha que já tem suas limitações, mas eu gosto bastante dela ainda. E se você gostou da minha análise, já recomendo se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui, abração e até mais, tamo junto.